bem, pessoal? Sou o professor Patielli, faço parte da equipe de professores do 3R Capacita. E eu venho aqui fazer a abertura do curso Recuperação Fiscal para Estados e Municípios. Qual a ideia do curso? Como surgiu a ideia desse curso? Então, a ideia desse curso ela surgiu a partir da minha experiência que eu tive como membro supervisor do Conselho de Supervisão Fiscal do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro no ano de 2017 e no ano de 2018. Então, a partir da minha experiência que eu tive naquele estado nesses 2 anos, eu converti aquelas ideias, aquelas boas práticas, a minha experiência nesse curso, com qual intuito? Capacitar servidores que, porventura, tenham que tomar medidas de recuperação fiscal, seja aumentando a receita, seja contendo a despesa, em qualquer ente da federação, seja um estado, seja um município. Vamos lá. Então, essa aqui é a nossa aula de abertura. Objetivo do curso: agregar competência técnica aos servidores públicos, de modo que sejam capazes de identificar entes em situação fiscal temerária, bem como de implementar possíveis medidas para recuperar o ente. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. O que é que acontece? Muitas vezes, quando um ente público, um estado ou município, ele está em situação temerária, ele está. E aí, com exceção das pessoas que realmente dominam a parte orçamentária, a parte de finanças públicas, geralmente um linguajar que é utilizado, certo, em um processo de recuperação fiscal é um linguajar muito técnico. Então, nosso primeiro objetivo aqui é trabalhar com as principais nomenclaturas, mas não só o conceito da nomenclatura, as principais nomenclaturas e suas aplicações dentro de um processo de acompanhamento fiscal de um ente. Porque se você tem a capacidade de acompanhar, em termos fiscais, um ente da federação, você vai entender melhor quais são as medidas de recuperação fiscal que você vai ter que implementar. Então, você vai notar que no nosso primeiro bloco do curso, a ênfase vai ser sobre conceitos e como esses conceitos são aplicados nas finanças públicas, trazendo o que tem de mais moderno hoje em dia em termos de prática em finanças públicas. Que aqui é o nosso primeiro bloco, você está vendo. Então, aqui a gente tem 15 itens, que é avaliação de entes públicos a partir de informações fiscais. Quando considerar que o ente está em uma situação fiscal crítica, a gente começa aqui falando sobre qualidade das informações contábeis, resultado primário e nominal, empresas estatais dependentes, receita corrente líquida, grau de dependência dos recursos não próprios, despesa com pessoal, vinculação de recursos, restos a pagar, fornecedores, dívida consolidada, operação de crédito, aro, precatório, renúncias fiscais e ações judiciais ou administrativas contra outros entes. Você vai notar, que isso é muito importante, que essa lista ela não é uma lista exaustiva, mas é uma lista que com esses 15 itens, eu te garanto que você não vai ficar perdido quando se tratar do tema recuperação fiscal para estados e municípios. Você vai estar alinhado com a linguagem técnica, com a nomenclatura técnica e os impactos dessa nomenclatura sobre os principais relatórios fiscais. Só que não basta isso. É preciso que a gente coloque na prática essas nomenclaturas em possíveis leis, em possíveis planos. E aí a gente passa para o bloco 2. Você vai notar que no bloco 2 a gente vai se ater à Lei Complementar 159 de 2017 e o Plano Mansueto, que ainda é um plano, é um projeto. Então, para deixar bem claro, se o Plano Mansueto for convertido em lei da forma que está o projeto, a aula não vai precisar ser alterada. Se o Plano Mansueto sofrer alterações e, em função dessas alterações, mudar o conteúdo da aula, a aula do Plano Mansueto será atualizada. Hoje a gente está trabalhando com o projeto relacionado à lei, certo? Que recebe o nome do secretário atual da STN. Então, qual o objetivo de eu apresentar essas duas leis? Porque é muito bom, você sabe quais são os conceitos, mas você tem que aplicar esses conceitos dentro da lei. Ou seja, a gente vai aplicar os conceitos, vamos ter algumas simulações, alguns cuidados que a gente tem que ter cuidado, e depois a gente vai ter a lei, que vai trabalhar com esses conceitos aqui. Mas não basta apenas você ter os conceitos e as leis. É preciso que você tenha um domínio na prática. Quando você vai implementar medidas de recuperação fiscal, quais são as medidas de recuperação fiscal que estão à sua disposição? Lembrando, nem sempre você vai conseguir usar uma das medidas que eu vou falar daqui a pouco. Mas é bom você saber quais são as medidas existentes na legislação. Porque você vai notar que algumas medidas dependem de um suporte legal, normativo, às vezes de uma lei geral.
que estão suportadas pela Lei Complementar 159. Um ente que está fora da Lei Complementar 159, talvez ele não consiga implementar todas as medidas, porque ele não vai ter o suporte normativo. Mas é bom que esse ente saiba que existem essas medidas, que o servidor saiba que existem essas medidas, até para ele saber que ele pode propor uma alteração legislativa no âmbito municipal ou no âmbito estadual e implementar eventualmente essa medida. Beleza? Então, fomos para o bloco 3. No bloco 3, a gente tem aqui 12 tipos de medida. Então, incremento da arrecadação, alienação de bens imóveis, redução de incentivos fiscais, securitização da dívida, alienação de empresas estatais, operação de crédito, securitização de operação de crédito, contenção da despesa com pessoal, auditoria da folha de pessoal, leilão reverso para pagamento de restos a pagar de fornecedores, revisão contratual e regime previdenciário próprio. Você vai notar que para cada medida dessa a gente vai trazer conceitos, riscos ou desafios. Algumas medidas, isso é muito importante, algumas medidas eu trago os riscos, em outras medidas eu trago desafios, porque fica mais didático trabalhar hora com risco, hora com desafios. E o mais importante, para cada medida, que é o que vem aqui no final, a gente vai ter as lições aprendidas. O nosso intuito aqui é o seguinte, eu vou te passar onde você encontra aplicações dessas medidas, no caso concreto, relatórios do Estado do Rio de Janeiro, mas você vai ter contato nesse curso que não está no relatório, que são os cuidados que você tem que ter ao se comprometer a alcançar determinada medida. Ou seja, ao você se comprometer em alcançar determinada medida, você pode estar se comprometendo com algo que você não tem a dimensão do que está por trás. E o objetivo desse curso é dar para você razão, instrumentos técnicos para que, ao tomar aquela decisão, ao se comprometer com aquela medida, você tenha pelo menos, em função da minha experiência, considerar os riscos, os desafios e as lições aprendidas pelas quais eu já passei e eu vivenciei. Tá bom? Continuando aqui, a nossa dinâmica do nosso curso. A gente vai ter vídeos, a gente vai ter slides em PDF, que são esses. Eu vou trazer alguns links de relatórios oficiais, eu vou trazer alguns links de artigos, fóruns, e no final a gente tem uma avaliação. Isso é muito importante que eu vou falar agora. A nossa avaliação, ela é condição para você emitir o seu certificado. Então você tem que obter 70% nas avaliações. As avaliações são objetivas. Então você tem que ter um acerto superior, maior ou igual a 70% das questões objetivas para você ter direito ao seu certificado. Lembrando que são até 3 tentativas. Então você pode ter errado, não obter a menção de 70% na primeira vez, na segunda vez, mas na terceira vez é a sua terceira e última derradeira tentativa. Aqui eu trouxe o meu currículo, né? Sou o professor Giovanni Pacelli, sou doutor em contabilidade 2016 e mestre em 2011 pelo UNB. Já fui editor-chefe da revista da CGU. Tenho graduação na MAN, tenho graduação em administração. Sou auditor federal desde 2009. Já passei por diversas coordenações gerais. E a função que tem a ver com a minha atuação nesse curso é essa daqui. Membro coordenador do Conselho de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, entre setembro e maio de 2018. 9 meses aí. E depois eu continuei no Rio de Janeiro e participei da intervenção federal na área de segurança como assistente, como assessor na Secretaria de Administração, que é a parte responsável por planejamento estratégico, aquisições e a gestão do legado da intervenção. Ok, pessoal? Então, com isso, quero te dar as boas-vindas se você optar por fazer esse nosso curso aqui no 3R Capacita, o portal voltado para o servidor público. É um prazer ter você como aluno, como aluna. Fiquem com Deus e até a próxima.